Não sei se você viu o tema dessa live, é mente ocupada, mas ocupada com o quê? Porque um erro é a gente achar que a gente vai estar sem pensar em nada, né? Eu descobri isso tem pouco tempo. Não dá para não pensar em alguma coisa. A questão é com o que nós estamos ocupando a nossa mente. E eu espero que até o término dessa live fique fácil para mim e para você discernirmos isso e focarmos naquilo que é de fato importante, né? Então, como eu estava falando, na live anterior eu falei sobre essa falsa sensação de controle que muitas vezes a gente busca, mas não consegue encontrar, porque o controle ele está além do que nós podemos fazer, não é? A gente nunca tem 100% de controle de nada. E dentro dessa necessidade de controle que nos leva à ansiedade, nos leva a uma série de desgastes emocionais, a gente também tem alguns outros atalhos que tentam trazer para a gente essa paz, né? Porque todo mundo quer paz, e o contrário de ansiedade eu diria que seja a paz mesmo. A falsa espiritualidade, né? O que é isso? Como é que é isso, negócio de falsa espiritualidade? Ou é espiritual ou não é? Mas sabe aquela coisa que parece espiritual, mas na prática não é? Eu vou te dar um exemplo mais genérico para você raciocinar comigo. A espiritualidade que não tem como foco o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ela é falsa. E a maioria dessas espiritualidades que nós vemos hoje, né, nesse mundo globalizado, cheio de informações de todos os lugares disponíveis na palma da nossa mão, a maioria dessas espiritualidades ela foca em quem? Em Deus? Não, foca em mim, foca em você. Esse é o grande problema dessas falsas espiritualidades, né? A gente tem religiões que têm o objetivo mais em si do que no outro, do que num ser superior. Estou falando ser superior porque tem religiões que não creem no Deus como nós cremos, né? Então estou tentando abrir ao máximo o leque aqui. Infelizmente, existem também, dentro do meio dito cristão, ou seja, aquelas religiões que pregam a Jesus Cristo como sendo o Senhor, mesmo neste meio, no nosso meio, pode sim surgir espiritualidades falsas. Basta a gente mudar o foco do Senhor para nós, né? E você sabe o que é interessante, né? O que atrai as pessoas nessas falsas espiritualidades? Tem uma frase, né, que é interessante, e ela meio que justifica um pouco, e é uma mentira, que todos os caminhos levam a Deus. Pegaram um ditado que todos os caminhos levam a Roma e fizeram uma mistureba aqui, todos os caminhos levam a Deus. E isso é mentira, né? A gente sabe que na palavra de Deus, inclusive nós vamos falar sobre esse versículo, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é um dos caminhos, dentre vários outros que levam, não. Não, ele é o caminho, o único. Então qualquer caminho que não passe por Cristo não nos leva a Deus. Essa é a verdade, é uma falsa sensação. Mas isso atrai as pessoas porque não exige comprometimento, não exige fidelidade. Pensa só em si. E o mundo que nós vivemos hoje é um mundo focado no egoísmo, focado no si próprio. Eu isso, eu aquilo, eu não gostei, eu quero, eu vou, eu faço, eu... E o eu, gente, ele acaba crescendo e assumindo, inclusive, o lugar de Deus, muitas vezes. Né? A gente tem que ter muita atenção disso. Porque se a gente pegar, né, Tiago 1,17, se eu não estou enganado, deixa eu ver na minha anotação aqui. Engraçado, acho que eu não anotei. Mas eu acho que é um com certeza, o versículo eu não tenho certeza não. Mas o que Tiago fala, né? Qual que é a verdadeira religião? É uma denominação? A verdadeira religião é comunidade da graça. A verdadeira religião é presbiteriana, é batista, Não. A verdadeira religião é atitude, é amparar os órfãos e as viúvas. Traduzindo, é cuidar do necessitado. Traduzindo, é amar o próximo como Cristo nos ama. É menos de mim e mais Cristo em mim, né? Então a gente tem que diminuir a nossa bolinha. Às vezes a gente acha que a gente é muita coisa. E por isso, olha que coisa louca, né?
de tanto pensar em nós, no que nós devemos fazer, em quem nós somos e que nós precisamos, que nós vamos fazer isso, vamos alcançar, vamos ser, vamos fazer, a gente começa a colocar sobre nós uma pressão tão grande e a gente fica mal, fica deprê, fica ansioso. A gente tenta colocar sobre nós algo que não é pra gente. Aliás, tem uma coisa que é desgastante, é você ter uma atribuição, ter uma função, seja no seu trabalho, seja no ciclo que você convive, e você começar a assumir a função e as responsabilidades dos outros. Cara, é muito desgastante, porque não é para isso que você está ali, não é para isso que eu estou. Então, as coisas começam a criar uma proporção fora do normal, fora do que é desejável. Bom, e essa falsa espiritualidade, né? Essa ansiedade por ter alguma coisa que resolva o meu problema e que... Isso não é de hoje não, tá, gente? Isso aconteceu no Velho Testamento também. Não sei se você conhece a história, mas talvez você já tenha visto aí na televisão. Mas quando o povo saiu do Egito para a Terra Prometida, num desses momentos, Moisés subiu ao monte e demorou um pouquinho mais do que estava de costume, né? E o que aconteceu com o povo? Passou alguns dias, foi passando o tempo e eles, cara, eu não aguento mais esperar, nós temos que adorar um Deus. Moisés demorou demais e ele deve ter morrido. Arão, faz para nós um bezerro de ouro, que nós vamos adorar esse bezerro de ouro, ele vai ser o nosso Deus e nós vamos ser o povo dele. Cara, olha para você ver o foco do povo naquele momento. O foco em si, eu quero adorar um Deus, e Moisés demorou. Depois você lê lá em Êxodo 32, que você vai ver o que eu estou falando. E sabe, gente, qualquer religião onde... Religião, e eu falo religião, pode ser uma que você criou. Pode ser uma religião que não tem nome, mas você pegou um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Ah, nossa, isso aqui no budismo é muito interessante, mas eu vou aqui. E você criou a sua própria religião. E uma ressalva aqui. Não significa que existam atitudes que nós não devamos nos preocupar em fazer para cuidar da nossa mente e do nosso corpo, que isso nós já falamos várias vezes, né? Então, exemplo, meditação é algo extremamente importante e as pessoas às vezes espiritualizam isso como sendo algo do budista, do hinduísta, Não, tá? Na palavra de Deus você vê que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. Então a meditação é bíblica, é importante e eu vejo os frutos dela na nossa mente, tá? Não, eu quero fazer, inclusive, a minha esposa faz e eu acho fantástico e eu vi a diferença entre antes e depois da meditação. A questão toda é que isso não pode ser agora isso aqui é o que vai resolver o meu problema, isso aqui é o meu novo Deus, é o que está no lugar de Deus. Agora eu vou fazer meditação porque agora eu vou ter paz. Por causa da meditação eu vou sentir a paz. Eita, não, aí tá errado. Aí é preocupante, é complicado e cuidado. Cuidado. Aquilo que assume o lugar de Deus para você ou para mim se torna Deus para você ou para mim. Você tá me entendendo? Então, por isso que eu tô falando que às vezes a gente cria a nossa própria religião. Mistura uma coisinha aqui e outra ali. Pensa aquilo que nos interessa de cada lugar. E hoje, como eu disse, né, a gente pode ouvir tudo e todos. Agora que você está me vendo pela internet, você pode dar um pause e abrir outro vídeo e ler um artigo, né? Você pode fazer o que você quiser. E quando você der o play depois, né? Agora está ao vivo, mas se você está vendo depois, já não está ao vivo mais. Você tem esse poder de dar o pause, voltar e ir para frente, enfim, né? Então a gente pode sim, infelizmente, criar religiões. Sabe qual que é o lance? Nenhuma delas, você e eu, vamos ser exclusivos do nosso Senhor, do soberano. Todas elas, o foco é você, ou é várias outras coisas, ou enfim. Não sei se você conseguiu me entender. E eu já falei, mas eu quero repetir com você. De acordo com a palavra de Deus, que eu entendo que a sua e a minha regra de fé e prática, só existe um caminho. Não existem dois, não existem três. Só existe uma verdade, que é Jesus Cristo, não é? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
E você sabe o que é interessante? Que esse mesmo Jesus, que é o caminho, ele esteve conosco na terra, ele esteve conosco neste mundo para trilhar um caminho que hoje nós trilhamos também. Então, se hoje você e eu estamos passando por alguma dificuldade, estamos, certamente, né? Porque no mundo teremos aflições e temos aflições, mas saiba que Jesus já passou por esse caminho antes de nós. E ele trouxe para nós exemplos. E eu queria compartilhar com você o exemplo da história de Marta e Maria. Está lá em Lucas 10, 38 a 42. Se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas 10, 38 ao 42, nós vamos ler. Um versículo conhecido, um textinho conhecido. Diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Pausa aqui e vou repetir. Maria se assentou aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Agora vamos continuar. Foi a Jesus e disse: Senhor, não te incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta ou fica ansiosa com todos esses detalhes, mas apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isto dela. Gente, esse texto é maravilhoso, né? Para os dias atuais, então, eu acho que a gente tem que ler todo dia, 3 vezes por dia, fazer igual remédio. Porque que era de afazeres que nós estamos vivendo, né? Como que a gente tem ocupado a nossa mente com tantas coisas e isso gera uma loucura, um desespero. Quando o que Jesus falou com Marta, né? Quando ele fala que ela está inquieta, não sei se você sabe, mas a palavra grega para isso é merimna. E essa palavra grega também pode ser traduzida como estar em pedaços. Estar em pedaços é a pessoa que não tem foco em uma coisa só, ela está pensando em um monte de coisa diferente. Olha só, Jesus repetindo aqui o versículo 40, isso. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Ontem eu estava conversando sobre esse texto, né, sobre esse tema com os meus amigos da célula, e o Yuri falou uma coisa que me chamou muita atenção, achei interessante. Marta estava fazendo a coisa certa na hora errada, né, Yuri? E isso é verdade. Tem que fazer os afazeres, gente? Tem? Claro que tem. Temos tarefas a executar? Sim, temos. Mas temos que ter prioridade na nossa vida. Temos que fazer as coisas na ordem certa e concentrando em uma coisa, no mais importante. Que, aliás, é outro problema, que eu não sei se você já passou por isso, é fazer uma coisa pensando na outra que você tem que fazer depois. É horrível. Você está fazendo muitas coisas no fim das contas, porque sua mente está fazendo 2 ou 3 coisas. Cuidado com o que você ocupa sua mente. Eu quero ler mais um versículo com você. Na verdade, mais alguns versículos, né? Está em Filipenses 4. Filipenses 4, de 6 a 9. Porque a gente está falando aqui de como é ruim ocupar a mente com várias coisas, não é isso? Deu para entender que esse é um problema importante para a gente estar refletindo. Agora, se você estava no comecinho dessa live, desse vídeo, você sabe que eu comentei que não dá para ficar sem pensar em nada. Isso aí, se você acha que dá para ficar com a mente sem pensar em nada, você está equivocado. E se você tentar, você vai ver que você não consegue. Eu posso agora parar aqui e concentrar em um objeto e pensar nesse objeto e simplesmente olhar para o objeto e concentrar nele, mas eu estou pensando nesse objeto. Eu posso ir para um campo florido e tentar ali fazer um exercício de concentração, e aí eu vou concentrar, eu vou focar, eu vou centrar
naquilo ali, ou na natureza, ou na beleza das plantas, ou no barulho da água, mas a minha mente está ali pensando naquilo. Sabendo que nós não conseguimos parar de pensar, nós temos que então decidir, de acordo com a palavra, o que nós vamos pensar. Vamos pensar em quê? Então vamos lá. Filipenses 4, de 6 a 9. Primeiro tem aí uma ordem para você e para mim, né? Tem um mandamento. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Deu para entender? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas aí, só para a gente reforçar, tá? Mas continuando. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. No caso, Paulo falando. E o Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz estará com vocês. Você quer o Deus da paz com você? Você quer receber a paz que excede todo o entendimento? Porque ela está disponível a nós, né? Às vezes a gente não quer. Às vezes a gente fala que quer e não quer. Por que não quer? Eu falo que eu quero. Não, você fala que quer, mas vive como quem não quer. Você fala que quer, mas faz como quem não quer. Então, lembra que, olha só, nós lemos aqui no final, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ô, gente, estudar é gostoso, aprender é muito bom, mas conhecimento sem prática não tem razão de ser. Não tem razão de ser. Então vamos lá. Ao invés de a gente ficar pensando, e se eu fizer isso? E se aquilo outro acontecer? Eu não vou dar conta, eu não sei o que eu faço, é muita coisa. Tá, calma aí, calma. Vamos concentrar nossa mente naquilo que é importante, naquilo que vale a pena. Primeiro, o mais importante. Primeiro, o que é prioridade. Beleza? Então, ó, o que é prioridade na nossa vida? Né? Primeira, inclusive, lembra das 5 prioridades? A primeira delas é o relacionamento com Deus. Então, dentro do relacionamento com Deus, que é o principal, vamos pensar. Eu tenho que pensar em coisas verdadeiras. E não ficar imaginando hipóteses reais ou mentiras e tal e coisa. Eu tenho que pensar em coisas nobres, respeitáveis, e não o que estão pensando ao meu respeito. Será que o que eu estou fazendo? Será que isso? Sabe, calma, vamos lá. Vamos pensar em coisas nobres, coisas respeitáveis. Vamos pensar em coisas corretas e não em coisas erradas, não em mentiras, não em problemas que a gente possa estar pensando em criar, sei lá, uma coisa nesse sentido. A gente tem que pensar em coisas puras e não divagações sobre a motivação das outras pessoas, né? O que eles vão pensar de mim ou o que eu vou pensar deles. A gente tem que pensar em coisas amáveis e não ficar com reações maldosas. A gente tem que pensar em coisas de boa fama. A gente tem que pensar em coisas excelentes. O que é uma coisa excelente? É uma coisa que é ótima, boa por natureza. A gente tem que pensar em coisas louváveis. Basicamente, para a gente ter assim, uma ideia, o nosso pensamento ele deve ser, dentro desses critérios, algo que nós possamos colocar no telão e as pessoas assistem e a gente não vai ficar com vergonha. Acho que é um exemplo interessante. Então, se você está na dúvida se isso é ou não é, pensa assim, poxa, peraí, se esse meu pensamento for exposto num telão para as pessoas verem, tá tudo bem? Ou é vergonha? Ou eu vou me envergonhar? Eu vou envergonhar o evangelho? É uma pergunta que a gente pode fazer, não é? E outra coisa que também está no texto que nós lemos, que é importantíssimo para a gente vencer a ansiedade, vencer essa falta de foco, que é a oração. Sabe, gente, a gente tem que orar quando a gente está ansioso. Sabia disso? Temos que profetizar a palavra. Temos que profetizar a palavra. Eu quero ler com você Salmo 42, 11.
Está escrito assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ô, gente, o salmista ali, ele estava angustiado, estava ansioso. O que ele fez? Ele fingiu que nada tinha acontecido, né? Porque às vezes a gente pensa assim: vou fingir que nada está acontecendo, porque o meu coração, ele está me dizendo que eu tenho que largar para lá. Eu tenho que deixar fazer de conta que não existe esse problema, sabe? Que ele vai sumir, o tempo resolve. O meu coração está me falando que melhor não mexer com isso, porque isso vai dar um atrito, isso vai dar um desgaste. Ah, não. Sabe o que a palavra de Deus fala sobre o nosso coração em Jeremias 17:9? Que ele é enganoso. Ô, gente, vamos parar de ouvir o nosso coração, vamos começar a ouvir a palavra de Deus. O que o salmista fez? Ele profetizou a palavra, ele pregou para ele mesmo, ele trouxe o evangelho para si próprio. Você tem pregado para si mesmo? Você tem profetizado a palavra? Porque quando a gente escuta esse coração enganoso, que é o meu e o seu, a gente acaba sendo dominado por essa ansiedade que está tão na moda hoje em dia. Quando que a paz de Deus vem, gente? Quando a gente fala de Jesus para o nosso coração. Quando a gente prega o evangelho para o nosso coração. Quando a gente se lembra quem é o Senhor. Quais são as suas promessas para a nossa vida. Aliás, se você ouve ou participa desses momentos, né, matinais com frequência, você já viu as promessas de Deus, ou muitas das promessas de Deus para a sua vida e para a minha vida. Precisamos nos apegar a isso, gente. Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E eu queria fazer uma última pergunta para a gente... Aliás, hoje eu acho que eu nem fiz pergunta, né? Eu normalmente começo fazendo pergunta, faço bastante pergunta, hoje eu acho que eu não fiz. Mas uma pergunta para a gente fechar, né, esse pensamento. Como é que está a sua mente? Está ansiosa igual Marta? Está em pedaços? Está inquieta, com muitos afazeres? Bom, se você está ansiosa ou ansioso, é porque o seu foco está dividido em milhares de pedacinhos, né? Milhares de coisas que você tem que resolver. A ansiedade, ela vai dominar o seu coração mesmo, não tem jeito. Eu domino o meu coração também, se eu focar em muitas coisas ao mesmo tempo. E não adianta, né? Você e eu sabemos disso, não adianta encher a mente, primeiro, de tantas coisas, e também não adianta usar essas soluções fakes que a gente cria, essas espiritualidades alternativas, falsas, que a gente inventa ou que a gente adota, não é? Porque, de acordo com a palavra de Deus, o único que pode trazer a paz que excede todo entendimento é Jesus Cristo. Então, devemos fazer uma meditação cristã que existe, né? Hoje existe, que é uma bênção, né? Assim como existe hoje capoeira cristã, assim como hoje existem artes marciais que não são vinculadas à religião oriental, assim como tem hoje uma série de coisas para nosso benefício. Então, sim, utilize técnicas saudáveis para sua mente, para o seu corpo, mas não pense que isso será o agente de paz na sua vida. Não pense que isso vai trazer a paz que excede todo entendimento na sua vida. Ontem, na célula, né, nós estávamos conversando sobre isso, e uma das pessoas que estava conosco é médica. E ela falou: olha, eu entendo, eu consigo administrar no meu paciente aquilo que traz uma paz que não excede todo entendimento. Eu posso pegar medicamentos que vão atuar no cérebro da pessoa, nos processos químicos, e isso vai gerar um comportamento esperado, né? Vamos dizer assim, de paz. Mas essa não é a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento, ela não depende das circunstâncias. A paz que excede todo entendimento não depende do que está acontecendo ao meu redor. Sabe de que ela depende? Do meu e do seu relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida.
Bom, se você está buscando atalho, seja esse atalho das espiritualidades alternativas, para se reconectar com Deus e sentir o seu eu interior, não cai nessa não. Você e eu fomos chamados para sermos povo exclusivo do Senhor. E você sabe o que um povo exclusivo é? Exclusivo. Não é de mais ninguém. Então, se eu falar que esse copo d'água é exclusivo meu, ninguém pode usar, é meu. Exclusivamente eu tenho o direito de usá-lo. Um exemplo melhor, o caixa do supermercado aqui em Valadares, né, onde a gente mora, onde eu moro, nós temos os caixas preferenciais. Então, pessoas que têm mais de 60, grávidas, pessoas com criança no colo, enfim, tem uma lista de pessoas que têm preferência. Então, eu posso usar essa fila. Então, se eu chego na fila preferencial, estou lá. Chega um idoso, ele tem preferência, ele passa na minha frente. Chega uma grávida, ela passa na minha frente. Isso é uma fila preferencial. Mas se você for em outras cidades um pouco maiores, com supermercados maiores, possivelmente você vai ver lá um caixa exclusivo para idosos, para gestantes, para pessoas com crianças de colo. Então, nesse caixa que é exclusivo para isso, se eu, que não me enquadro nesses critérios, for a esse caixa, eu não vou ser atendido, mesmo que a fila esteja vazia. Por quê? Porque é exclusivo. Então, fechando esse parênteses, você e eu fomos chamados para sermos povo santo, exclusivo do Senhor. Então, esqueça os atalhos. Esqueça aquilo que você tem feito por conta própria para tentar se achegar a Deus e se achegar ao seu eu interior. Gente, acho que deu para entender, né? Deu para entender. Então, para encerrar com você, eu quero te dizer uma coisa só. Quando os nossos olhos estão em Jesus, nós não vivemos ansiosos e desfrutamos, tá? É a palavra de Deus sendo profetizada na sua vida neste momento. E desfrutamos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus é boa, mesmo. Não é igual a nossa, não. Que tem consequências, muitas vezes, que a gente não gostaria que tivesse. Não é? A vontade de Deus ela é muitas vezes o oposto daquilo que a gente imagina, né? A gente quer aquela coisa que na hora traz prazer, mas depois pode trazer consequências danosas. A vontade de Deus, aos nossos olhos, muitas vezes é algo que a princípio parece não chamar a atenção, mas as consequências são maravilhosas. Uma das consequências, a paz que excede todo entendimento. Amém?